Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aula de Educação Física, PET 2, semana 4, conteúdo peteca, professor Marlon na área. Bora lá falar sobre peteca, um produto genuinamente brasileiro aí, como bem descrito no texto. Então vamos lá. O artigo 217 da Constituição Brasileira indica em seu inciso 4º que deve-se proteger e incentivar as manifestações desportivas de criação nacional. A peteca talvez seja o mais genuíno esporte de criação brasileiro. A sua prática era bastante popular entre os índios antes mesmo da chegada dos portugueses. Aqui na terra de Santa Cruz, o antigo nome dado ao Brasil pelos portugueses. O termo peteca tem origem tupi, que significa bater com a palma da mão, ou bofetada. O jogo de peteca é bastante simples. Divide-se uma quadra ao meio por uma rede e o objetivo é acertar o chão do adversário para pontuar. Beleza? Então a peteca só pode dar pode ser jogada individual ou em dupla, né? Mas só pode dar um toque cada vez que a peteca vai para o seu lado. Beleza? O mundo conheceu a peteca nos Jogos Olímpicos de 1920 na Antuérpia, uma vez que os atletas brasileiros a utilizavam como aquecimento para as provas. Muitas foram as perguntas sobre as regras da modalidade, o que causou um certo embaraço à delegação brasileira, pois ainda não havia regra, ou seja, depois de 420 anos, né? Ainda não existiam as regras da peteca. A peteca, quando não existe regra definida, é considerada um jogo, quando a gente já aprendeu sobre isso. Então, por muito tempo, a peteca foi considerada um jogo. Mais tarde ainda, mesmo depois desse embaraço, em Belo Horizonte, que criaram as regras e competições nos formatos que a gente vê hoje. Tá? Diversos clubes sociais aderiram ao jogo de peteca e assim em 1973 surgiram as regras com a criação da Federação Mineira de Peteca. Em 1975 o jogo foi reconhecido como um esporte, só em 75 que foi reconhecido como esporte, quase 475 anos depois. 10 anos depois, a prática foi oficializada em 1986. A Confederação Brasileira de Esportes Terrestres criou o Departamento de Peteca. Um ano mais tarde foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Peteca, ou seja, da sua criação até o primeiro Campeonato Nacional, demorou aí 487 anos. Olha que loucura! Por isso que a peteca ainda ela é um esporte que não tem tanta repercussão mundial. Beleza? A peteca não é um jogo olímpico, um esporte olímpico. E tem outros esportes com características bem menos competitivas, divertidas, que é considerado um esporte. Então, que são esportes olímpicos, né? Então, gera esse questionamento. A gente questiona principalmente porque Minas é bem forte peteca. Aqui na cidade de Itabira, as seletivas de peteca são muito legais dentro das escolas. Na própria, os jogos escolares, quando os tinha, né, era bem competitivo e era o torneio que mais dava participantes, assim, em termos de quantidade de equipe por escola, né? Nos jogos escolares também de Minas Gerais é muito forte. Uberlândia sempre se destaca, né? Belo Horizonte também tem grande destaque. E é bem legal assim. Então vamos lá. Então vamos ver como que ficaram as regras da peteca. Tem muita gente que joga, mas considera um jogo, né? A gente brinca de peteca muitas vezes e não leva a sério, então não coloca tantas regras nessa brincadeira, tipicamente da brincadeira, né? Então as regras da peteca são bem semelhantes à do vôlei. Uma quadra medindo 15 metros de comprimento por 7,5 de largura, né? Então temos dois quadrados de 7,5. No voleibol são 18 por 9, né? Então a quadra de peteca é um pouco menor. Isso para duplas. Individual, a quadra ainda é mais reduzida, 15 metros de comprimento por 5 de largura. A altura da rede do vôlei, a altura da rede é igual a do vôlei, sendo 2,24 para mulheres e 2,43 para os homens.
Cada jogador ou dupla poderá dar apenas um toque na peteca para enviar para a quadra do adversário. Uma partida de peteca é disputada em melhor de 2 sets, cada set com duração de 16 minutos. Se uma equipe ou jogador conseguir fazer 25 pontos antes dos 16 minutos, é considerado vencedor. Assim que o saque é executado, ou ponto ou vantagem deverá ser definido em até 24 segundos. Então você tem 24 segundos para você definir o ponto, beleza? Para marcar o ponto é necessário ter a vantagem do jogo. Por exemplo, se o jogador A tem a vantagem e a peteca cai na quadra do jogador B, marca-se um ponto. Caso o jogador B consiga fazer a peteca cair na quadra do adversário, ele leva essa vantagem para você. Então, não é cada vez que a peteca cai um ponto. Cada vez que você saca, você tem a vantagem e você pode fazer o ponto. Todo mundo que saca tem a vantagem. O voleibol antigamente era assim. Então é bem competitivo, por isso que as partidas têm tempo de duração. Porque senão, se não ficar roubando a vantagem do outro, pode demorar muito tempo para acontecer a quantidade de pontos aí, os 25 pontos. Beleza? Então são melhor de 3, quem vencer 2 leva a disputa. Então vamos para as questões aí. O texto faz uma pequena citação do inciso 4 do artigo 217 da Constituição Federal. Vejamos o que está escrito na íntegra desse artigo. Aí fala sobre o artigo, a primeira questão, uma segunda questão, aí depois vocês vão ler o artigo, né? Aí, ao analisar o artigo 217 da Constituição Federal, é possível afirmar que o mesmo está sendo cumprido? Faz uma pergunta aí. Qual é a realidade da fomentação de práticas esportivas na sua comunidade? Então, qual é a realidade das práticas esportivas na sua comunidade? Essas 3 medidas que você faria caso pudesse melhorar o acesso às práticas esportivas e fazer com que o artigo 217 fosse cumprido. Olha só que crítica legal, e como que a gente tem o poder de mudança, e como que a gente precisa do conhecimento para fazer mudanças. Beleza? Na questão 2, pede para marcar com X as regras da peteca, que são idênticas às regras do vôlei de quadra. Então vocês vão analisar o vôlei e a peteca. Se precisar de ajuda, eu estarei aí pronto para ajudar. E a última questão, sobre os aspectos históricos da peteca, contido no texto, é correto afirmar que. Então a 3 vocês vão marcar a resposta correta aí, beleza? Bora lá, boa aula, tamo junto, bora falar de peteca aí e bora debater sobre peteca lá no nosso conteúdo, no nosso Conexão Escola. WhatsApp também. Grande abraço, valeu pessoal.